Eu sou Gesseli Vivan, sou gestora da Em Portugal Consultoria e do Saúde Sem Fronteiras. Nós somos especialistas em internacionalização de carreiras na área da saúde e atuamos desde o planejamento do profissional, definindo metas, o que é que ele definir, objetivamente deseja, até a colocação profissional em muitas áreas. Essa live que a gente está começando hoje com o Dr. João, ela faz parte de uma série de lives que a gente vai fazer com profissionais da área de saúde, para que quem está no Brasil com um projeto de eventualmente vir a fazer um reconhecimento ou uma atuação em Portugal ou em algum outro país europeu, tenha a colaboração de quem já fez, de quem já conhece, de quem já trilhou uma parte desse caminho e que pode, sem dúvida, fazer uma colaboração com quem está começando a fazer esse projeto. A nossa próxima live, a live de hoje, então, vai ser com o Dr. João, e a próxima live, na próxima semana, vai ser com o Dr. Luiz Salvador. Aí nós vamos fazer uma sobre medicina, tá bem? Bom, hoje nós vamos então falar com o professor doutor João Amorim. E eu pensei em eu lhe apresentar, mas ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos de nós, né, professor? Então eu vou pedir que o senhor se apresente para que a gente possa começar a trocar ideia e falar sobre as dúvidas que a gente já levantou e outras tantas que devem surgir aqui no correr da nossa live. Então, com vocês, doutor João Amorim. Olá, Jaceli, um prazer enorme revê-la agora pelo telefone, tá? Prazer a todos que estão aí nos ouvindo. É um prazer enorme estar com vocês. É um prazer enorme poder dividir experiências, tá? Eu acho que vocês já viram o meu currículo, né? Resumido, eu sou de Recife, né? Passei 10 anos em São Paulo fazendo pós-graduação. Fiquei na Universidade de São Paulo por 10 anos. Lá eu fiz especialização, mestrado, doutorado. E então fiquei um bom tempo lá. De lá eu mudei para Mato Grosso do Sul, né? Para trabalhar em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. De lá eu conheci minha esposa, a Rose, e aí nós decidimos voltar para Recife, né? Então eu estou em Recife novamente há 22 anos, 22, 23 anos. Cheguei aqui em 1919, né? E então após defender minhas teses. E então, Jaceli, eu sou periodontista, né? Fiz esses cursos de pós-graduação em periodontia e militei aqui na minha clínica. Eu montei uma clínica aqui em Recife e aí eu, por ser da pós-graduação, né, comecei a entrar em universidade. Eu fui da universidade estadual daqui, da UPE, fui da federal, fui da uma particular, da FOP, né, de outra faculdade particular aqui, mas enfim, hoje em dia eu saí de todas e praticamente só estou em curso de pós-graduação. A minha Muito história bem, em Portugal, doutor. Diga. A minha história em Portugal, Jaceli, começou eu ia lhe questionar exatamente sobre isso. Sobre, com uma vasta experiência que o senhor tem, com uma carreira sólida em Recife, como profissional, com seu consultório, com a sua história, professor universitário, com uma bagagem tão grande, uma vida estruturada em Recife. O que é que lhe fez virar o olho para Portugal? Então, Jaceli, é esquisito, é estranho, né? É estranho. Jaceli, na verdade, é o seguinte, meu pai é português, né? Então, eu sou filho de português. Meu pai chegou em Portugal com 28 anos, conheceu minha mãe daqui de Recife, casaram e todos os filhos nasceram aqui no Brasil. Mas papai como todo português, é um sujeito que falava pouco, né? Ele não queria falar muito da família dele. E eu sempre fiquei curioso de conhecer meus parentes de Portugal. E conheci um ou dois que moram no Brasil, né? Meus tios, mas fora isso não conheci ninguém. Mas isso nunca me interessou, porque na época eu tinha outros objetivos, né? E aí quando eu comecei, porque a minha vida nunca foi fácil economicamente, né, Jaceli? Então eu assim que eu formei na universidade, fui para São Paulo e passei 10 anos lá, como eu falei, e aí depois foi que eu comecei a ganhar algum dinheiro, né, na clínica odontológica. E aí eu comecei a querer viajar, né? Eu sempre tive vontade de ganhar o mundo, né? Então eu viajava muito. E dentro dessas viagens eu ia para Portugal, tá? Nesse interim, Jaceli, porque a história é muito comprida, né? Nesse interim, em 1917, a empresa... 1917? 97, talvez. 1997, olha, Jaceli,
eu estou quase no final da Primeira Guerra, né. E aí em 1917, né, 17, eu comecei a trabalhar numa nova empresa, numa nova companhia de implantes dentários, tá, que é a Uhum. Sistex. Ela é uma empresa de Curitiba, que ela trabalha na área de implantes dentários e componentes protéticos, sabe. E eu era de uma grande companhia, tá, de implantes, aí migrei pra Sistex. E aí, né, porque o dono da Sistex, Jacely, é um grande amigo meu de muitos anos, mais de 30 anos, Ah, né, ok. e Aham. sempre me convidou, aí eu depois que eu saí dessa outra empresa, que foi vendida, né, para uma multinacional maior do mundo, e aí eu não senti um espaço meio tolhido, e aí eu passei pra Sistex. E a Mas Sistex tem uma filial em Lisboa, aí é que você vai começar a entender a situação, claro, tá. claro. Então, na verdade, o senhor trabalha com a Sistex já, sei lá, agora me faltou essa conta de cabeça, mas há mais 8 de 20 anos. anos já. Não, não, eu trabalhei cerca de 17 anos em outra empresa, divulgando os produtos, e Ah, ok. usando os produtos da outra empresa, e na Sistex eu estou há cerca de 8 anos, não é. A Ah, Sistex ok. existe há 20 anos, ela existe há 20 anos, mas eu Hum. estou, como consultor científico dessa empresa, da Sistex, aqui no norte, nordeste, centro-oeste, né, onde eu tenho Onde o mais senhor atua? aonde eu atuo com maior força, né, e no sul e sudeste tem algumas palestras, congressos e assim por diante. Tá, e aí isso então essa sua experiência já com a Sistex e o fato deles terem já um braço em Portugal, foi o que motivou o seu reconhecimento ou o senhor já tinha um projeto de fazer o reconhecimento e ser médico dentista aqui em Portugal? Então, quando papai faleceu, me deu mais vontade ainda. Meu pai faleceu com 89 anos, né, então ele viveu bem. Então faleceu Longevo, com é. Alzheimer, Aham. foi uma vida sofrida. Minha mãe está com 97 anos, viva ainda. Então tomara que eu tenha o gene deles, né. Mas É aí verdade. quando o papai morreu, Jaceli, eu senti muita vontade de conhecer meus parentes, sabe, né, avô, vó, tios, eu não conhecia ninguém. E aí comecei a ir mais a Portugal, né, eu ia pra Suíça, eu ia conhecer a Europa, mas eu digo: "Poxa vida, eu quero passar mais tempo em Portugal". E numas andanças dessa, eu conheci uma grande amiga minha, Hum. tá, que foi minha colega de turma, de faculdade, foi minha paciente, foi uma grande amiga lá em Portugal, ela está lá já faz 24 anos, né. E quando eu fui para Portugal, eu liguei para ela, fazia anos que eu não a tinha visto. Ela fez: "João", quando o telefone tocou, ela já atendeu. "Olha, vamos tomar um café?" Tudo. Aí ela foi tomar um café comigo, e aí eu falei que eu tinha gostar muito de Portugal, e que Portugal tinha essa Sistex em Lisboa, né, uma filial em Lisboa que tem em toda a Europa. Ela disse: "Ô João, por que você não fica mais tempo aqui e tal? Eu tenho uma clínica que eu gostaria que você treinasse meus profissionais", aí entra, por exemplo, treinasse meus profissionais Aham. dentro do sistema Sistex, que eu quero mudar de marca, tal. Aí eu comecei a entender, a flertar com isso, sabe, Jaceli. E nesse meio tempo, o dono da Sistex, ele falou assim: "Ô João, poxa, por que você não dá um apoio lá na Sistex, Lisboa, já que você gosta tanto de E Portugal, as você tem, coisas né". acabaram Foi coincidindo, foram se juntando. exatamente, foram se Legal. juntando, Jaceli, foram se juntando. A minha É, mulher também gosta muito de Portugal. eu costumo dizer, doutor João, que assim, a oportunidade aparece para quem está pronto. Então, Exatamente. às vezes as pessoas costumam dizer assim: "Não, mas ele deu sorte. O senhor conseguiu fazer o processo porque deu sorte. O senhor tem uma atividade empresarial legal porque deu sorte". Na verdade, não é porque deu sorte, porque estava preparado para a hora que a situação aconteceu, não é assim? Eu acho que a gente tem que estar no Hum, mercado, né, Jaceli. Quando a pessoa está no mercado, as coisas acontecem, entendeu? Se você, né, você tem que estar no meio, não é? uhum, Eu acho que isso é muito importante. Então, uhum. dentro desse contexto, Jaceli, ela falou assim: "Ó João, dá um treinamento aqui para o meu pessoal, porque eu quero mudar de marca, tudo". E é uma clínica grande, ela tem 2 clínicas lá. E eu fiz: "Tudo bem, vamos lá". Então montamos esse curso, né, foram 3 dias. Eu ainda continuo montando esse tipo de curso, tá, não só em Portugal, como também na Espanha, entendeu. E aí eu fui lá esse curso lá, e na época eu não era revalidado, tá, aí entra a revalidação, tá. Então Aí eu comecei a co precisou o senhor precisava se legitimar para poder continuar fazendo o que fazia, é isso? mais ou menos assim, exatamente, Jaceli. Então Uhum. como eu tinha muito título, né,
muito título, eu digo: "Poxa vida, para mim acabou por aí a parte de pós-graduação, né, eu não tenho mais nenhuma vontade de entrar na Sim, porque universidade, o a senhor carreira já tinha universitária". mestrado, doutorado. Eu tinha especialização, mestrado, doutorado, entendeu. Então Aham, eu não queria mais pós-doutorado, não, né, eu perdi a vontade de ser uma carreira de universidade, entendeu. Eu perdi a vontade, aham. entendeu. A carreira universitária tem que gostar muito, sabe, disso ali, porque não é simples não, não é fácil não. E aí E eu não. agora me diz uma coisa, doutor João, como é que foi porque o senhor voltou a estudar aqui. O seu curso não permitia que o senhor fizesse prova direta. O senhor voltou a estudar. Como é que foi a experiência de um profissional com a bagagem toda que o senhor tinha, sendo mestre, sendo doutor, já estando assim, como se diz, por cima da carne seca, e ter que voltar para a classe para estudar como os alunos que estavam começando a formação? Como é que foi essa experiência? Giseli, realmente foi muito engraçada a coisa, viu, foi Aham, desafiador. Eu voltando um pouquinho esse curso, né, quando eu fui dar esse treinamento, um aluno lá começou a errar um pouquinho a cirurgia, e eu falei assim: "Olha, deixa eu terminar a cirurgia". Então terminei a cirurgia do paciente e tal, e o paciente ouviu minha voz, né, ouviu minha voz, né, ele estava todo coberto, estava todo paramentado, ouviu minha voz. No final, na hora do pós-operatório, ele falou assim: "Eu ouvi sua voz, você é o professor?" Aí eu digo: "Sou". Aí ele falou assim: "Olha, puxa vida, muito obrigado por ter ajudado, né, o rapaz que está me operando e consequentemente, me deixou muito tranquilo e resolveu o caso". Aí a dona da clínica, que é minha amiga, falou assim: "João, você pôs a mão, na boca de um paciente português?" Eu fiz: "Claro, né, não podia deixar de fazer, porque eu era o professor, eu era responsável por aquele curso". Eu falei: "Não, você não pode, você não é revalidado". Mas sabe, Jaceli, aquilo bateu no meu coração, eu, um ego saltado, né, um ego muito ah, forte, pois é. acostumado a aplauso, acostumado a públicos de 400 pessoas em congressos, ouvir aquilo, para mim aquilo foi um machado no meu coração. Eu digo: "Eu vou Deixa eu ouvir isso só. pela primeira vez e última vez". Pela última, primeira e última. Mesmo. Foi um puxão de orelha que o senhor não queria mais ouvir, né? Não, não, Jaceli, aquilo lá me machucou, sabe, Doutor, mexeu só, fundo na minha só alma. lembrando as pessoas que estão entrando, a gente está aqui tratando dos profissionais que desejam fazer medicina dentária aqui em Portugal, médicos dentistas que estão formados no Brasil e que querem ser médicos dentistas em Portugal. O doutor João tem essa experiência e a gente tem uma série de perguntas aí que vamos fazer a respeito do tema. Agora ele está falando para nós o desafio que foi voltar para os bancos escolares, né, doutor João? E Pois é, aí? então entra agora, Jaceli, na questão, no cerne da questão, né, eu digo: "Poxa vida, eu preciso fazer uma revalidação". Então a Rose, minha esposa mesmo, João, eu também queria revalidar. Então, para isso eu não lhe conhecia ainda, não era? A gente se Uhum. conheceu algum tempo depois, e aí eu contratei um profissional dessa área, para Aham. ele me colocar qual a universidade que poderia me aceitar, eu e minha esposa. E para a gente se resumir, ele me conseguiu a Universidade Católica de Viseu, De Viseu. Uhum. tá? Católica de Viseu, porque Católica de Viseu dava muita importância a currículo. E meu currículo era um currículo bom, sabe? Aham. E aí né, eu paguei um valor para ele, ele me colocou lá, uma documentação é vasta, não dá, é difícil fazer sozinho, embora alguns façam sozinho, mas é bem difícil, tá? Eu preferi um profissional na época, né, que me fez para mim, e ele me colocou na Universidade de Viseu. Então, a gente tinha 260 candidatos para 20 Aham. vagas, 260 na E ocasião. Então todo mundo quer. continua sendo muito competitivo. Quem está nos ouvindo aí, que tem interesse em fazer o reconhecimento, tem que ter essa noção de que realmente é competitivo esse processo de ingresso. É bastante, porque nós juntos, Brasil juntos, tem uma quantidade maior de dentistas a ser do que Sim, toda a Europa junto. É muita gente, né, nós somos é muitos verdade. profissionais. E isso conta E também com a aí América Latina, tá. A América Latina também vai muito para lá, peruano, venezuelano, muito venezuelano eu sim, conheço lá. verdade. Então E eu quais então eu são eu desculpa, pode terminar. então eu consegui entrar, tá. A Rose infelizmente não conseguiu entrar, porque ela era no momento apenas especialista, não é. Eu com meus títulos eu consegui até entrar em terceiro lugar,
tá? Tem 2 pessoas lá muito um currículo muito vasto também, são hoje meus amigos, e eu consegui entrar. E aí foram cerca de 20 colegas, tá? 20 colegas. E o curso na Uhum. ocasião, hoje é mais tempo, tá? Mas na ocasião, Jaceli, era de 1 ano apenas, tá? A gente conseguiu na ocasião, por que eu falo sempre na ocasião? Porque agora está mudando todo dia, sabe, Jaceli? A mudança Hum. a comunidade europeia está Agora até falando mesmo Portugal. o processo mesmo, hoje é completamente diferente. Então, não, embora o senhor tenha tido um processo complexo de entrar, hoje talvez seja mais complexo ainda. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, foi uma experiência rica para o senhor chegar no momento em que está, né? Que se chegou, né, doutor? Então, eu queria, como a gente tem muitos dentistas que querem saber o pós, o pós-formação, eu vou começar a colocar um pouquinho dessa pitada pro dentista brasileiro que está pensando em vir para cá. Então, eu queria que o senhor nos desse um parecer, nos começasse falando sobre o que o senhor percebe de diferença entre a medicina dentária no Brasil e a medicina dentária em Portugal. O dentista no Brasil, que se forma como odontologista no Brasil, e a medicina dentária em Portugal. Então, Gisele, eu imagino o seguinte, olha, para mim a faculdade lá em Viseu, né, a revalidação, eu tinha que assistir aula junto com os alunos de graduação. Você Uhum. imagine um cara na época com 53 anos, né? Ele estava no Sim, pedestal, numa poltrona com a coroa, né? E ter que despir todo e estar junto com os alunos de graduação, entendeu? claro. Como eu sou muito especialista em uma área, eu sou periodontista, implantodontista, tem áreas que eu não atuo há muitos anos, desde quando eu formei. E eu tinha que executar. Vou dar um exemplo: fazer moldagem, fazer prótese total, fazer ortodontia, coisas que eu não fiz nem na época da faculdade. Então isso foi muito Aham. judiado para mim, sabe? Foi bem desafiador para mim. Tá? Eu entrei um pouquinho mesmo de depressão, assim, sabe? Porque eu achei que eu não ia terminar o curso, porque foi pesado para mim. Tá? Eu acho que pelo tempo, pela quantidade de cursos que eu já fiz, pelo tempo de cadeira universitária que eu tenho, eu senti o baque, tá? Mas graças a Deus me deu forças e eu consegui terminar. Tá? Então, a tua pergunta é muito interessante, porque, Gisele, eu acho que depende do momento de vida profissional que você está, entendeu? Eu acho que um colega que está formado aí há 5 anos é diferente, enxerga a profissão diferente de um colega formado há 35 anos, como eu, ou mesmo há 20 anos, há 25 anos, sabe, Gisele? Em que Eu percebo sentido que, é que, isso? tecnicamente, vamos dizer assim, Portugal, assim como a Europa como um todo, ele não fragmenta a odontologia como nós fragmentamos aqui. Tá? Aqui a gente se forma e já pensa numa especialidade, tá? Já pensa Aham. em fazer um curso de especialização. Lá não. Lá eles se formam e eles não pensam nisso, tá? Eles se formam para ser um clínico. E esse clínico faz tudo, né? Ele faz a maioria das áreas da odontologia, tá? É esse pensamento deles, dos profissionais portugueses, né? E um pouco Então, espanhóis que eu conheço. aham. Então, na verdade, porque é muito comum que nós tenhamos que a clientela, quando chega para nós, eles chegam com o curso de medicina dentária, com o curso de odontologia e 4, 5 especializações, que infelizmente quando a gente vai fazer um reconhecimento, elas são muito mal avaliadas, né, elas são muito pouco consideradas. Embora seja uma experiência rica, acaba não trazendo tanto resultado quanto a gente gostaria. Em Portugal, então, essa diferença, essas pós-graduações todas, não são a lógica do dentista daqui. Não, lá não são não mesmo não. Um parênteses para acrescentar o que você falou, que eu acho bem interessante, eles dão muito valor à pós-graduação em instituições públicas, sabe, Jaceli? Tipo, um mestrado numa região numa Sim, universidade pública, né. sim, Geralmente sim. eles dão Que dão uma concedem pontuação grau, maior. mestrados e doutorados. Exatamente. Uhum. Eles pelo que eu soube, acho que você pode dizer mais melhor do que eu, eles nem aceitam mais profissionais que tenham na época uma graduação de até 4 anos. Eles só aceitam, inclusive, para inscrição, profissionais que tenham pelo menos que foram formados com 5 anos. É isso mesmo? Eu Não, ouço não falar. é Não. não é exatamente assim, mas eu vou só terminar esse parênteses com o senhor e eu vou explicar direitinho como é que é o processo de reconhecimento hoje. Mas, o que que acontece? Normalmente, essas diferenças que o senhor está apontando, eu acho que elas são
bastante relevantes, porque os profissionais acabam trazendo uma bagagem, muitas vezes, que é muito valorizada no Brasil, mas que acaba não sendo tão valorizada aqui, e as pessoas acabam se sentindo, às vezes, decepcionadas, talvez seja o termo, mas são as características de um processo diferente. Hoje, o processo de reconhecimento tem duas possibilidades. Se o profissional tiver menos de 5 anos, além de outras características do curso, ele necessariamente vai ter que fazer ingresso numa universidade complementar. Se ele tiver, além dos 5 anos, as outras características, número de horas, características da dissertação, aí ele pode optar por fazer prova. Mas eu costumo dizer que o poder optar não quer dizer que seja o melhor caminho. Quando eu disse aí no começo que a gente faz a estratégia para o profissional, é porque a gente tem que olhar o que é que este profissional quer fazer ao longo da sua vida. O senhor, por exemplo, quer vir para Portugal e atuar em Portugal? Beleza, o caminho pode ser por prova, por complementação, como desejar fazer. Agora, dependendo dos outros objetivos que o profissional tem, a gente tem que fazer escolhas, talvez assim, pensando no futuro. Mas hoje o caminho é esse: ou faz complementação, ou faz, ou faz prova. Mas sempre se resolve, doutor João. Todo profissional tem caminho. Hoje, outra coisa interessante que Hum, muita gente me pergunta, mas eu não atuo na área, né? Na minha área é só profissional. sim. O que você acha desses profissionais que falam, não, eu vou lá no Portugal, faço uma prova da odontologia e de acordo com a prova eu já consigo o título eu já consigo revalidar. Isso existe, que eu nunca vi ninguém Não, isso por existe. esse Esse é o meio. É caminho possível? hoje. É Esse é o só a caminho. prova, só a Aconteceu prova. agora aconteceu agora, doutor. No dia 27. Eu tive vários clientes que fizeram a prova em Viseu e também aqui na Universidade do Porto. Então, sim, a prova pode ser. A prova é para mestrado integrado. Ou seja, o profissional tem que ter características específicas para poder fazer essa prova. Eu Mas sei, ele mas pode faz a fazer a prova. prova, faz uma prova, 200 questões de medicina Sim, dentária, não é uma prova ok. fácil, uma prova bem complexa, e depois vai fazer só a defesa de um trabalho final. E vai ganhar o título de mestre aqui em Portugal. Ah, então ele não precisa cursar como eu cursei, né? Ele não Não precisa. necessariamente, ele talvez precise. Por isso que a gente só olhando o currículo é que vai ter convicção de qual é o caminho. Se é fazer por prova, se é por fazer por complementação. Doutor, eu tenho aqui um questionamento, já vou fazer, que é a Érica Passos. Ela disse assim: eu sou dentista formada na UFP, tenho cidadania portuguesa. A prova que devo fazer para a revalidação em Portugal é a mesma que um estudante internacional? UFP, Universidade de Pernambuco? Pernambuco, Universidade Pernambuco. Federal de Pernambuco. Aí Exatamente. depende, Érica, é o que a gente está falando agora com o doutor João sobre isso. Se nós estamos falando, se você já é dentista formada, você pode eventualmente fazer por prova ou por complementação. Vamos ter que olhar o caso concreto. Mas se tu tiver 5 anos, é um pré-requisito básico. Eu não sei como é que é a formação lá, doutor. A sua era de 5 anos? Não, porque a minha é antiga, tá? A minha eram 4 anos. Eu não sei É, quando passou a ser 5. Eu acredito que nos últimos 20 anos, eu se não a sei. Érica fez em 5 anos, já é o primeiro pré-requisito É. para poder fazer o reconhecimento através de prova. O que que acontece? Então eu gostaria continuando, depois eu vou fazendo perguntas conforme o pessoal vai vindo, mas eu acho que tem algumas questões que todo dentista do Brasil quer saber. Como é o mercado profissional para o dentista em Portugal? Ok, veio para Portugal, fez a formação, registrou na ordem, está habilitado. Como é que é? Como é que atuam os dentistas em Portugal? Em consultório, na área pública, com terceiros, como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, é muito importante saber, Jaceli, que o profissional, para ser habilitado em Portugal e em qualquer local da Europa, vou voltar um pouco, tá? Quem for Uhum, revalidado em Portugal pode atuar em qualquer país da Comunidade Europeia.
Contanto que Isso. ele faça, se for vamos colocar aqui a Alemanha, se for trabalhar em Berlim, você tem que fazer talvez uma prova em alemão ou em Sim, vai fazer inglês a muito prova da fluente. língua. Da Uhum. língua, então, for para a França fazer uma prova em francês. Eu tenho muitos colegas, tá, e muitos clientes da Systex na Irlanda. A Irlanda, por estar muito bem hoje, economicamente falando, e por ter carência de dentista, eles aceitam, fazem vistas grossas, sabe, Jaceli? E eu Aham. tenho colegas lá que não falam quase nada em inglês e atuam lá, Ah, entendeu? Mas não o curso, eles aceitam, fez a revalidação e eles acabam fazendo vista grossa para a língua. para a língua, mas tem que estar revalidado, tá? Eu acho que não é legal você chegar em Portugal ou em qualquer lugar da Europa e tentar trabalhar clandestinamente. Primeiro que você vai ser explorado, É, tá? Muito explorado. é, Segundo que se pegarem é uma condição muito chata, né? Pode ser deportação, nunca mais entrar, é muito complicado. Eu é já ouvi complexo. histórias, alguns trabalhando clandestino, mas eu não aconselho não, não é um bom caminho, A gente tá? já está aqui exatamente tentando ajudar as pessoas a terem o caminho certo, né, doutor João? Então, Exatamente, e exata. conta para nós, como é que é a E questão da atuação? Porque no Brasil, o dentista pode ter consultório, pode trabalhar na área pública, pode trabalhar na área privada, e às vezes chegam os mitos lá no Brasil de que o dentista só vai para a área pública. E eu costumo dizer para as pessoas que é muito parecido com o método que um dentista aqui, um dentista no Brasil pode fazer muita coisa que é muito parecida. Mas como eles precisam ouvir de alguém que tem o lugar de fala, como é o senhor, diz para nós, como é que um dentista atua aqui? Então, lá em Portugal e também em Espanha, existem muitas clínicas, sabe, que absorvem os profissionais. E muitas das clínicas, quem são os donos são empresários, são executivos, que não são dentistas. Inclusive, a ordem nossa, a ordem dos médicos, se chama ordem dos médicos, tá começando a bloquear isso, sabe? Ah, uhum. Só pode ter E sem clínica, ser pro... sendo dentista. Pelo menos o dono, o diretor da clínica tem que ser dentista, entendeu? Tá rolando essa lei aí, na ordem, porque como eu sou da ordem, eu recebo nas informações, todo mês eles Claro, mandam um claro. panfleto, e aí o que eu acho muito interessante, sabe, Jaceli? Poxa vida, o cara pega 2, 3 empresários com dinheiro, né, põe uma clínica e põe um monte de profissional para trabalhar, pagando pouco, né, insalubre, É, entendeu? A exploração do colega, mas isso né, acontecia no Brasil também, né? Mas acontece no Brasil também. sim, sim. Isso na verdade, oportunistas a gente tem em todos os lugares do mundo, né? Aí você Mas me pergunta, professor, pô, hum, deixa eu para terminar, aí você me pergunta: "Ô João, mas e clínica privada, é possível?" Claro, tudo depois de ser revalidado, claro, né. Clínica privada é possível, Jaceli, o problema é que depende da faixa etária que você está, né. Um cara como eu, 53 anos, começar do zero, não é brinquedo, né, porque eu vou começar do zero, ninguém me conhece lá, né. claro. Então Ma outra coisa importante é saber que montar uma clínica privada em Portugal não é barato, é um pouquinho mas caro. e é barato no Brasil? Não é barato Não no é em Brasil. nenhum dos 2 lugares, né? Não, não é. Lá porque lá os produtos vêm da Alemanha, muito, o maquinário é alemão, né, realmente a qualidade é fantástica, tá, assim, Muito bem. mas Mas eu eu estou vendo aqui uma colega, eu acho que deve ter sido colega sua, a Érica Passos, a Nelma Voluzzi aqui, hum, elas devem ter se formado bem mais recentemente, 2012, formada há hum. 4, 5 anos. Esse pessoal aqui está cheio de gás ainda, pro doutor. Esses aqui, eu acho que Portugal é cenário para eles para fazer montagem de clínica, ou mesmo para atuar para terceiros, não? Jaceli, eu não digo nem só Portugal, sabe. Olha, eu jovem, não tinha dúvida que eu tinha mudado, eu mudaria. Eu bem jovem, quer É. dizer, com 4, sim, sim. Porque hoje, Jaceli, como eu atuei por muitos anos, são 35 anos de atuação, né, eu tenho muita coisa no Brasil para fazer, tenho cursos, tenho família, Uhum. filhos que eu posso puxar pela orelha, a mais nova, mas a mais velha já está fazendo, sabe, biquinho para ir, né, e então eu tenho muita coisa aqui no Brasil. Mas para criar filhos, sabe, Jaceli, para ter uma vida decente, uma vida tranquila, eu acho a Europa como um todo, uma região muito boa para se viver, entendeu, Jaceli? Então o problema é a faixa etária que você está. O que você busca em Portugal? Portugal não é solução para tudo. Portugal não vira Brasil, Brasil não vira Portugal. Tem gente que quer Claro, viver claro. uma vida em Portugal achando que o português se adapte a ele, entendeu? O português tem um estilo de vida, tem um estilo. Meu pai é português, né?
Meu pai é português, então eu conheço, para mim não foi problema, mas tem muita gente que sente, sabe, o jeito do português falar, de se comportar, né, de se expressar, de se comunicar é É diferente, uma cara, é outra cultura. cultura, Jaceli. O senhor sabe que muitas vezes eu digo para as pessoas que assim, ó, nós só temos em comum a língua. E Exatamente. outra coisa que a gente está entrando na casa do português. A casa é deles, Portugal é deles. Como a gente no Brasil está em casa também. Então, eu costumo dizer que quando a gente vai para a casa de alguém, a gente vai fazer uma visita, a gente limpa os pés, entra e respeita a regra da casa, né? É a mesma lógica quando a gente vai para um outro país, né? A gente está num outro país, tem que respeitar a regra do lugar. Mas, doutor João, assim, olha, eu sei que muitos dentistas têm uma certa apreensão com a questão econômica em relação a Portugal. Então, muita gente acha que o dentista aqui vai trabalhar recebendo muito menos do que receberia em Portugal. Ou então que ele não vai ter qualidade de vida com o que recebe aqui. É claro que a gente nunca pode fazer uma conversão de moeda literal, porque no Brasil a gente tem muitos custos que não tem em Portugal. Mas como é que o senhor pode responder a esta questão? Quanto é que ganha um dentista em Portugal? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a terem uma percepção de, não de salário, porque grande parte dos dentistas são autônomos, né? Seja aí, seja aqui. O que a gente pode dar de referência? Eu vou colocar a experiência que eu tive lá com colegas, sabe, Jaceli? Então, teve um colega que falou assim: João, ela me definiu bem Portugal. João, aqui se ganha pouco, mas se vive mais. No Brasil se ganha mais, mas se vive pouco. Sabe? Hum, Eu achei uma definição fantástica. E outro colega que tem uma rede de clínicas lá, um português, ele me chamou para eu tentar administrar essa clínica dele, sabe? Já que eu tenho muita experiência com cursos, sabe? Jaceli? Eu cheguei a ter 16 turmas de especialização no Brasil ao Oxe, mesmo tempo, coordenar 16 turmas. Então, poxa, então a gente instalava aí, olha, eu comprava 350 implantes mês, 600 próteses de porcelana, entendeu? Então eu é tenho muita esse coisa. lado aí, é muita coisa. Tenho essa experiência, né, de compra, venda, de administrar isso aí. Tanto é isso que eu faço na Sistex, né? E Uhum, aí eu perguntei a um amigo meu, João, você poderia coordenar minha clínica? Quem coordena minhas clínicas é minha mãe. Aí ele falou assim, João, eu vou te dar aí 2.000 euros, sabe, para você coordenar minha clínica, meu expediente só. Aí ele falou assim, mas isso não é pouco, né? Porque no Brasil eu ganho mais. Ele falou, João, esqueça o Brasil. Com 2.000 euros você vai ver muito bem aqui, cara. Sabe? Por que que eu estou dizendo isso? Porque, Jaceli, eu não sei se você pode me corrigir se eu estiver errado, 70% da população portuguesa vive com salário mínimo. E o salário mínimo uhum, aí, você bem sabe, é 760 euros. Aí põe 20 euros a mais de né, um bônus, outro, mas 780 euros vai. Né? Mas o salário mínimo uhum. é 760 euros. Porque eu falo isso porque eu tenho funcionários na Sistex que eu coordeno, né? Então Jaceli, ele equilibra todo mundo num patamar, entendeu? Então, dificilmente, Jaceli, alguém em Portugal, funcionário, assim, empregado, né, que seja um empregado de algum local público, ganhe mais do que 2.500, 3.000 euros. Essa É realidade difícil, hoje está um pouquinho diferente já, doutor. né? Para o senhor ter uma ideia, assim, dentro da área dos médicos, que é quando eu atuo mais, hoje já tem sido um valor de 40, 50 euros a hora. Então, isso depende muito da área, mas mesmo na área mesmo quem trabalha para terceiros por salário, hoje isso já é muito mais difícil ter alguém qualificado que não vá ganhar um salário melhor do que esse. Mas uma coisa que o senhor apontou é verdade. A gente não tem tanta diferença entre quem ganha o salário mínimo e quem ganha o teto. E isso faz com que a gente não tenha tanta disparidade social. E também se consegue fazer muito mais com o dinheiro aqui do que se consegue fazer no Brasil. Então, isso faz toda a Exatamente. diferença. Se você tem uma clínica lá e tem uma vida muito confortável e tu colocar teu filho, né, tua criança no colégio, ela vai estudar no mesma sala de uma moça que faça faxina no seu apartamento, não é isso, Jaceli? Vai, Então, vai. as oportunidades são iguais a todos, né? Aproveita quem quer, né? Mas a Claro, oportunidade desde claro. o investimento é muito alto,
na educação infantil, na educação básica, que eu acho que é o correto. E às vezes eu vejo Uhum. discussões, sabe, discussões em Portugal que me chamam muita atenção. Às vezes aquela discussão calorosa, tal, tal. Aí você sabe quem eu sou? Eu digo: "Esse cara vai dizer que é um ministro, né, vai dizer que é um, né, que é um deputado, vai dizer que é um". Não, eu sou um professor. Já sei, essa história de ser um professor já abre portas, assim, e se for um professor da área infantil, da área colégio, aí é que tem maior Mais atenção, valorização? Olha mais que legal. valorização, é coisa incrível. Só para quem está chegando na live, nós estamos falando sobre profissionais da área da medicina dentária que têm interesse em Portugal. Doutor João, me diz uma coisa aqui. Então, o senhor me falou que hoje, se o senhor fosse pensar na medicina dentária em Portugal, em primeiro lugar, se fosse mais jovem, já teria mudado. Em segundo lugar, o senhor já pensa em Europa e não só efetivamente Portugal. Esse trânsito do dentista, já sabemos que o curso, beleza, o curso está reconhecido, reconheceu em Portugal, vale para os 27 países da União Europeia. Mas, além disso, como é que é a atuação, por exemplo, na Bélgica, na Irlanda, nos outros países? É semelhante? Vamos colocar aqui, olha, eu estudei com 40 alunos, né, 40 alunos da graduação, jovens, Uhum, jovens mesmo, jovens. O mais velho tinha 23 anos, vai. E eles me convidaram para a festa de formatura deles. Nossa, ali, uhum, que foi exatamente embaixo onde eu morava, foi num pátio de Viseu, muito um histórico, né, bonito. E aí ela fez: "Doutor João", era uma italiana sim, que estava terminando, estava fazendo curso em Portugal. Tem muito italiano em Portugal fazendo curso, que na Itália é muito sim. caro. Os E aí ela cursos fez são uma Babel, né, professor? pois Os é, cursos são uma Babel, tem muitas línguas lá dentro. muitas. Da minha turma tinha 5 ucranianas, antes da guerra, né, 5 Aham, ucranianas. Eu fui para a festa dela, né, mesmo na rua, porque lá não existe violência, né, é o grande diferença nossa aqui, não existe violência. Então, eu tomei uns vinhos, né, aí eu se levantei da mesa e comecei a perguntar a cada colega que estava se formando se ele ia ficar em Portugal ou não, né, uhum. qual era o destino dele após formatura. Graçali, 80% iam embora de Portugal, daquela turma que estava ali. Por causa dos ganhos, entendeu? Em função dos ganhos. Os ganhos na França, na Bélgica, na Suíça, em Luxemburgo, são coisas assim muito boas, São entendeu? absurdos. Então o É, jovem muito o alto. jovem tem muita vontade de crescer, né, Jaceli? Tem muita vontade de ter, de crescer, de construir, não é? E aí eu fiquei até triste, né, porque eu sou português, né, eu sou descendente de português, eu vejo Portugal com outros olhos, sabe? Eu não vejo Portugal para eu construir dinheiro, eu vejo Portugal para criar meus filhos e viver com tranquilidade, entendeu? Poder sair na rua com Uhum. o celular, sabe? Às vezes eu andava, Jaceli, às vezes eu andava em Portugal, nas cidades lá, 1 hora da manhã com o celular na mão, para ser roubado, para ter, mas: "Ó, em Portugal não presta, tá vendo que eu fui roubado?" E não consegui, ninguém me roubou, Querendo falar Jaceli. mal do país, doutor? Lá, aí vem assim, eu digo: "Olha, não é tão assim", Jaceli, e ninguém nunca me tocou, entendeu? Então Uhum. é um respeito, sabe, é a limpeza das ruas, é o respeito com o cidadão, a educação, o silêncio, tá? Nós brasileiros somos muito barulhentos, né. Então isso Tá aí bem. O na senhor minha só faixa me etária. falou coisa boa agora. Agora eu quero saber as coisas Eu ruins, adoro doutor. Portugal, eu adoro É, Portugal, já Portugal vi, é já incrível vi, porque já vi. é, Mas agora, assim, o dentista João, hum, a gente sabe que o ganho, como o senhor está dizendo, pode ser significativo para a realidade local. Mas, então, ok, eu tenho vários clientes, inclusive, que se formaram e foram para o interior e montaram clínicas e estão muito bem. Profissionais que vinham do Brasil com a mesma experiência que a média. O que que o senhor pode falar, vamos falar mal então agora, vamos falar um hum. pouquinho mal de Portugal. O que que um dentista pode olhar como ponto negativo para o país? Seja Eu na acho área profissional ou em outros aspectos que o senhor entenda. eu acho Portugal é pequeno, né, Jacely, Portugal é tamanho geograficamente de Pernambuco, tamanho do Paraná, em termos de território. Aham, Portugal tem 11 milhões de habitantes, 10,5 milhões, praticamente a população de é isso Pernambuco. aí. Então é um país pequeno. E dentro da Europa não é um país rico, vamos dizer assim, é um país que tem um dos menores salário mínimo da Europa, não é? Aham. Então, eu sempre falo, o pessoal me procura, sabe, Jaceli, porque sabe da minha ligação com Portugal, da minha ligação com a empresa, eu atendo, por ser consultor científico, eu atendo ligação da Europa inteira.
tá? Outro dia claro. atendi do Iraque, atendeu um Aham. iraquiano que consumia nossos produtos. Então isso é muito normal. Então eu sempre falo, sabe, Jaceli, Portugal não foi feito para se ganhar dinheiro. Você vai: "Olha, eu vou com o intuito de", né, como é aquele sonho da América, né, o sonho americano. Eu vou lá, faço fortuna na América e volto para o meu país para gastar o dinheiro que eu ganhei lá. Não, Portugal não pode ser assim, não pode ser enxergado dessa forma, tá? Portugal foi feito para você viver, viver com pouco, tá, Jaceli? Então eu acho que para ganhar dinheiro em Portugal precisa rebolar muito, sabe? O pessoal tem sofrido bastante e por isso que os próprios portugueses, dentistas portugueses, migram muito para, como eles chamam, a Europa, né, para outros países da região da Uhum. comunidade europeia. Então eu acho E o que se esse o grande ponto negativo para aquele jovem: "Puxa vida, eu quero crescer, eu quero viver num castelo, né, na beira do Rio Douro, tá, com aquela vinhe né, com aquela criar vinhas, as né, fazer vinhas. meu vinho", falei que é maravilhoso fazer inclusive é um sonho meu, tá, Jaceli, é um sonho meu também, né, ter uma quinta, né, ali na beira do Rio Douro e eu tenho minha pequena meu pai, plantava uva, né, meu pai pisava uva, então meu pai veio no Aham. Brasil tomando muito vinho, então eu quero talvez viver a vida que ele teve na juventude dessa forma, né, uma quintazinha lá, mas eu vou levar dinheiro do Brasil, entendeu? É dinheiro que eu tô levando do Brasil, não é que eu vou Mas tomar o lá. senhor não vai atuar como dentista aqui? Vai continuar só como consultor técnico? E, poxa, boa pergunta, Jaceli. Muita gente me pergunta: "Ô João, como é que se sai de uma vida confortável que você tem, cara, para aventurar em outro país?", não é? Eu não penso, Jaceli, em montar um consultório lá, não penso. Eu penso em dar assistência, tá, técnica, né, à empresa Sistex, e vai entrar agora na Europa a Regener, que é biomateriais, né, vai entrar na Europa, acredito esse ano agora ela entra. Então, Uhum. trabalhar como consultor científico dessas 2 companhias e fazer treinamento, Jaceli, que é o que eu mais gosto, é estar em sala de aula. Adoro aluno, adoro pessoas, adoro contato, entendeu? Eu fico Mas 35 anos de profissão, eu acho que eu já contribuí bastante. Eu quero agora, distribuir o que eu tenho, o que eu que sei já com os outros, aprendeu e pode colaborar, né. Mas, colaborar. eu estive agora lá na feira, onde nos encontramos inclusive, e eu vi muita participação do mercado brasileiro nas feiras em Portugal. É muito forte, não é? Por quê? Isso é por quê? Porque o brasileiro tem alguma tecnologia, algum conhecimento que se destaca em relação a Portugal? Jaceli, a gente só voltando um pouquinho, tá? A gente tem todo ano um congresso que eu acho fantástico. Aquele dentista, aqui eu faço um convite, tá? Aproveitando seu canal aqui. Aquele dentista que quer conhecer, puxa vida, João, eu queria conhecer dentistas em Portugal para saber as experiências dele, né? Você vai no congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, chamado OMD, tem todo Uhum, ano, é na primeira semana de novembro, um ano é no Porto, o outro ano é em Lisboa. Esse ano 2023 foi no Porto, ano que vem vai ser em Lisboa. Então, normalmente lá a Sistex, ela monta um stand muito bonito, um stand muito agradável, que eu estou lá e tem muito brasileiro lá. E aí fica um porto dos brasileiros, sabe? Então a gente serve vinho, você sabe que, né, você estava lá esse ano, é um lugar muito confortável para o brasileiro. Então chegando lá, eu vou te apresentar inúmeros brasileiros, né, que está em inúmeros países. Então é uma oportunidade de eu assim, fulano, você migrou, o que que você achou? Aí eu quero colocar aqui um parêntese, Jaceli, quando eu vou a Portugal, eu faço visitas junto com os vendedores da empresa, tá? uhum, Para me conhecer, para conhecer quem é o consultor científico, para fazer algumas alterações na implantação, algumas dúvidas, né, até às vezes está mudando de marca, de uma marca de implante para outra, quer saber quais são as nuances e tal. Aí eu ok. tenho uma pergunta que eu sempre faço, Jaceli. A maioria dos profissionais que eu visito em Portugal, a maioria, não todos, são brasileiros, tá? Que estão lá. Tem brasileiro com 35 anos, 40 anos lá, tem brasileiros com 5 anos, 2 anos, enfim. E eu faço sempre essa pergunta é básica. No final, lógico, quando descontrair, né? Ô, doutor, o senhor gostaria um dia voltar para o Brasil? Todos, sem exceção, falaram assim: nunca mais eu volto. Isso é muito marcante para mim, sabe, Jaceli? Isso me marcou muito. Eu imaginava que assim, 20, 30%, eu tenho um sonho. Porque é que nem nordestino, sabe, Jaceli? Nordestino, quando sai da terra dele, sempre tem vontade de voltar. Isso, sabe? É uma coisa muito interessante. Eu morei 10 anos em São Paulo, Aham. né? Morei 4 anos em Mato Grosso do Sul. Sempre com aquela pontinha, entendeu? De voltar para o Nordeste, tanto é verdade que eu voltei. Mas em Portugal eu esperava que alguém falasse: "Ó, João, eu vim aqui passar uma chuva, eu vim aqui, já ganhei minha, né, me dinheiro, agora eu vou curtir minha aposentadoria, minha velhice no Brasil". Não, nenhum. Nunca ouvi um profissional que tenha lá 5 anos de Portugal dizer assim: "Olha, eu quero voltar para o meu país, eu não sei por quê, tá, porque eu nunca vivi isso".
Muito bem. Então, quer dizer que no frigir dos ovos, talvez o que se ganha, de qualidade de vida compensa talvez não ter uma casa tão luxuosa, não ter tantos recursos, não ter, não ter tanto dinheiro no banco como se tem normalmente no Brasil. Você falou Talvez tudo, são Jaceli, isso é uma verdade nua e crua, tá? Depois de uma certa idade, aí eu comecei a perceber isso, sabe? Talvez o que é que adianta tanto dinheiro no banco, né? Tantas casas de praia, uma casa na praia, uma casa na chácara, a tua casa, né, na cidade, e você não poder curtir isso, às vezes porque não tem tempo, às vezes porque tem medo de sair na rua, entendeu? Às vezes teus filhos, né, saem para umas festinhas à noite, você fica preocupado, você não consegue dormir à noite, né? Os jovens lá de 14, 15 anos, essa ali, sai às vezes 8, 9 horas da noite, volta no outro dia e o pai vai estar dormindo a noite toda. Eu digo: "Ô fulano, você dorme?" "João, nunca me preocupei com isso." Eles pegam um trem, eles vão para outros países, ele pega a mochila, sabe. Eu acho isso lindo, eu acho isso lindo, sabe. Eu queria que minhas É filhas, é um outro ritmo. é outra vez. Eu pego o metrô, às vezes eu vou para a Espanha, tá no metrô, aí tem um jovenzinho assim, três mocinhas de 15 anos, às vezes 14 anos, com a mochila nas costas, indo para Paris, de trem, indo para Espanha, indo, sabe, indo para Bélgica. Tem vida melhor do que essa, Jaceli, para um jovem, né, É, conhecer o mundo e ter segurança, né. Eu acho que isso é que machuca que a gente aqui no Brasil, sabe. Agora, para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro mesmo, é Brasil, tá. Olha, é. eu quero, João, eu quero Volume mesmo, porque de aqui tem muita oportunidade. dinheiro. Volume de Uhum. dinheiro, eu quero ter oportunidade, eu quero, poxa, se trabalhar bem, com afinco, né, e for um cara bom no que Mas se faz, o quiser Brasil qualidade de vida, aí é Portugal, é isso? os dois é complicado, né, você ter no Brasil, E né. não dá Eu para acho que fazer esses bate e volta? Eu vejo muito dentista que faz isso. Atende uma temporada aqui em Portugal, 15 dias vem aqui, faz implante, faz não sei quanta coisa, volta para o Brasil e tem consultório lá, vai fazendo você clientela nos 2 países. você tá me desenhando, né, Jaceli. Eu sei qual é a sua. Jaceli, isso realmente é meu modo de vida, né, eu queria fazer assim, tá, não queria abandonar o Brasil, pelo menos por enquanto, né, eu queria ficar 2 meses lá, sabe, 2, 3 meses lá no verão, principalmente no verão, e sair do inverno lá, vir passar 2, 3 meses aqui, sabe. Mas para isso eu não posso ficar com a clínica eu atendendo, entendeu, Jaceli, porque dentista tem que estar presente no local, né. Mas lá, Aham. Jaceli, como a gente pode atender para os outros, lá é muito comum, né, um colega revalidado que tem muita experiência em, digamos, endodontia, tem muita experiência em dentística, implante, prótese, e aí trabalhar na clínica dos colegas, né? Eles olha, abre uma sessão, tal dia eu trabalho lá, e aí segunda numa clínica, terça em outra, quarta em outra, sabe? Ele fragmenta aí a atuação dele, ele não É, põe clínica, aí ele não gasta, sim, entendeu? Ele sim. ganha uma porcentagem. A porcentagem, essa ali, vamos perguntar aqui na live, tenho certeza, a porcentagem geralmente é 30, 40% para o profissional. Para o profissional. E 60, 70% para o dono da clínica, tá? E é mais ou menos nesse contexto aí. Aham. Aí você pergunta: "João, e de média, quanto um dentista ganha em Portugal?" Que eu acho que isso aí seria a pergunta-chave, né. Eu acredito, Jaceli, se você trabalhar bem a semana toda, uns 3.000 euros, 3.500 euros, eu acredito que dá para você ganhar sim, tá, dentro de Portugal. Agora, não, João, eu sou muito capacitado, eu tenho uma clínica linda, aí pode ser até coisa a mais, sabe, Jaceli, isso em Portugal. Agora, já vi colegas na França tirando 10.000 euros, 12.000 euros, entendeu, Jaceli? E na Uhum. Bélgica, eu conheço um colega que foi para Luxemburgo, né, que é o maior salário mínimo da Europa, né. Parece que é Uhum. 2.800 euros só de salário mínimo, né. Ele está muito bem lá, e ele estava no Porto, tá, é cliente nosso, é cliente da Sistex, e ele está atendendo Uhum. lá, e é um cara que eu gosto muito, cara, sabe, com a filhinha aí de 3 anos: "João, minha filha vai ser criada em Luxemburgo." E eu tenho meio que inveja dele, sabe, Jaceli? A educação, Jaceli, uma criança, só para terminar, só para completar aqui, todos os jovens que entram no colégio, Jaceli, eles saem do colégio sabendo falar fluente, pelo menos mais 2 línguas. Inglês, o É uma francês, o inglês, o espanhol, característica, você percebe isso, né? é. Inglês Uhum. todos falam inglês. Eu acho que É. Portugal é muito procurado por causa disso. Ninguém Porque nem já fala, ninguém nem não. exige porque parece básico. Quando eu tô lá e vejo, se ele quer treinar um pouquinho meu inglês, que é muito fraco, né, eu fico tentando falar inglês, o pessoal percebe que eu sou brasileiro, né. Aí você: "Por que esse cara tá falando inglês?" Porque todos os garçom, o cara que tá cuidando das flores ali no jardim, ele fala inglês, entendeu. Porque Então na isso aí, formação foi trabalhado, né. a Professor, formação básica. eu quero só esclarecer uma coisa que a Neuma
Volúzia diz que o curso Portugal é bem diferente do Brasil e tem suas diferenças, de fato, como o senhor está dizendo, mas ela diz o seguinte: mesmo fazendo mestrado em Portugal, voltará para a graduação. Na verdade, não, Neuma. O professor está fazendo, vai ter a titulação de novo de mestre, mas ele fez uma complementação. Ele não necessariamente, eu vi uma pergunta aqui, ele não necessariamente precisa estudar, mas se estudar, ele vai ganhar o título de mestre de novo. Ela diz assim, É, ó, pode, pois não, pode falar, professor. eu tenho um título de mestre em odontologia em Portugal. Mas eu fiz o curso, eu fiz mais um ano, e agora parece que tem um curso que tem faculdade que são 2 anos, tem faculdade até 2 anos e meio, dentro da graduação, para completar a minha Aonde? grade No curricular. Brasil? Não aí em Portugal. Não, desculpa, então repete que eu não entendi. Eu na minha época, em 2020, eu fiz um ano, em Viseu, acompanhando, fazendo as disciplinas, o último ano da odontologia, de Portugal. Então eu Aham, entrei no último ano, como se fosse entrar no quinto ano, vai. Então fiz o quinto ano junto com a graduação. E ok. isso me deu um título de mestre, não me deu um título de dentista, vai, me deu um título de mestre. Sim, Mas mestre eu já sou, mestre em aqui no Brasil. medicina dentária. Mestre que me dá direito a me inscrever na tudo é o direito de escrever na ordem. Eu acho que, Isso, exato. nunca pergunto se de onde você veio, assim: "Você é inscrito na ordem dos médicos na Europa?" "Sou." Pronto, é essa a pergunta-chave. Então você tem um número? Tem. Eles não perguntam nada de onde você veio, Jaceli, só se tem número na ordem. Onde se A ordem lá é formou, nada do muito gênero. nada, nada do gênero. Meu amigo, mostre seu número da ordem, é sempre assim, ele tem ordem, é a ordem dos médicos dentistas, sabe? Então você tem que fazer Uhum, uma revalidação aí, quer dizer, tem que conseguir um título que dê direito a você inscrever-se na ordem dos médicos dentistas, tá? Porque é isso. muito comum estar no metrô, fala assim: "Você é médico?" Eu falei: "Não." "Você não é médico?" Eu digo: "Não sou médico." E aí depois eu percebi que lá médico é Aqui é médico médico. dentista. Sim, sim. É. Eu não sei se a gente tem mais alguma dúvida aqui. O senhor quer deixar alguma reflexão, digamos? O senhor já falou um pouquinho que se o senhor fosse jovem hoje, a sua escolha seria por um país europeu em função da qualidade de vida, de poder viver a vida, né? O que que o senhor pode dizer para quem está, de repente, aí com filhos pequenos, começando uma vida profissional ou já numa vida profissional, 4, 5 anos já como dentista. O senhor acha que para esse profissional valeria a pena mudar para Portugal? Valeria a pena considerar a Europa como mercado de atuação? Jaceli, eu como maduro, né, não sou jovem, sou maduro, né, mas, né, ainda tenho muita Mas lenha é para mui queimar. jovem ainda. Oh, claro, claro. Isso ali eu diria olha, eu acho o seguinte, olha, tudo é o planejamento é tudo. E você não pode pensar em querer mudar sem mudar a tua família, né. Então, às vezes, a vontade é tua, não é da tua esposa. A vontade é da esposa, mas não é do marido. A vontade é do casal, mas não são das Dos crianças, né, não são dos Aham. filhos. Tem que ter uma coisa muito engrenada, sabe, Joseli, porque senão a coisa não vai funcionar. E uma coisa que eu faria, não tenha dúvida, é se tentar a mudança, não faça radical. O que eu chamo de radical? Vender tudo que tem no Brasil e ir para lá. Não acho uma boa escolha, É acho uma péssima devagar, escolha. né? Devagar, Jaceli. Eu iria um casal me veio na minha clínica tem 4 anos, eu consegui até um emprego para ela com o Marcos, lá no Porto. O Marcos, o baixinho, Aham. não, Uhum. ela não é revalidada, então ela está auxiliando ele, tá auxiliando ele. E ela falou assim: "João, eu vim aqui porque eu tô pensando em ir para Portugal." Eu digo: "É, é." "Ah, já vendi tudo, já vendi clínica, já vendi casa, já vendi carro." Eu digo: "Por que você fez isso?" Aí ela fez: "Ah, João, que eu tô decidida." Eu digo: "Você tem certeza?" Eu já sei ali num momento desse, não tem como eu dar opinião, né, é duro, né, botar, né, Botar melar o água fria na fervura dos outros, no né. óleo quente, exatamente. É muito difícil para mim, né: "Ô João, é assim, mas você fez esse processo." Não, não fiz. Pra você ter ideia, eu ainda assim, ainda mantenho minhas coisas no Brasil, penso em comprar realmente alguma coisa em Portugal para estar com um pé mais lá. Eu queria que minhas filhas fizessem inclusive medicina lá, né. Uma pergunta interessante aí, a Mariana está pensando em fazer medicina em Portugal, tá. Mas aí, como ela é portuguesa, né, ela tem cidadania, ela não faz prova como estrangeiro, faz prova como português, e as vagas são menores. Então eu fiz: "Poxa pai, eu tô sendo crucificada por ser Ah portuguesa, não, bicho."
Hoje em dia não existe possibilidade de estudar medicina aqui ainda sendo estrangeiro. Não, É, né? se for fora da Europa, não pode. Não Então a pode, né? Mariana só pode estudar medicina porque é portuguesa, Ah, mas é, né? não tem outra alternativa. Ainda não dá. E, Talvez e, vá e o, ter, mas por enquanto não pode. pois é, e o concurso lá é meio pesado, né? Porque as disciplinas são um pouco diferentes, né? E eles vêm Diz se para credenciando. ela falar comigo que eu explico para ela direitinho. Opa, tá. Ela tá tentando aí, sabe? Ela entrou em odonto, sabe? Até na faculdade que eu formei aqui, na UPE, na estadual, mas na pai, eu não quero fazer odonto. Você tem problema? Eu digo: "Pô, minha filha, claro que não". E aí ela tá tentando medicina. Mas aí, pra concluir o Gisele, é que eu falo: "Olha, se tem esse sonho tem que ser da família, não pode ser de um só, a não ser que você seja solteiro, claro. Claro. Agora, João, se você tivesse menos idade, jovem eu sou, tá? Jovem eu Uhum. sou. Se tivesse menos idade e você fosse solteiro ou tivesse uma família totalmente engajada para ir, você seguiria esse sonho? Sim, mas eu iria por partes, sabe, Jaceli. Ia lá, passava um mês, entendeu. E depois diferentes épocas do ano, tá, Jaceli, que também conta isso daí. Conta, É, o conta. pessoal do Nordeste que está aqui agora está É. sofrendo, né? Tá sofrendo. E aí ele Essa ia, época do Jaceli, aos frio. poucos, e aí ele vai, faz uma revalidação, aí atende em alguns consultórios lá, vai voltando, até você sentir isso aconteceu até com o meu ex-sócio, né, que era meu sócio aqui muitos anos, o Reinaldo. Ele hoje mora lá, tá super feliz, ele é mais velho do que eu, tá, até uns 6, 8, 7 anos mais velho do que eu, e tá super feliz lá, sabe. Ele mora em Famalicão, ali ao lado do Porto, 15 minutos do Porto, e tá ótimo lá, tá, os filhos criados, né, e ele tá muito bem lá, entendeu? Ele adora. Ó, João, eu pensei que ele nem, por ele ser muito festeiro, né? Adorar festa, eu pensei que ele não ia seguir lá, mas ele tá adorando, entendeu? Um modo de vida. Sim, pois é, completamente diferente, né. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta que não estava no nosso script, mas eu vou fazer Hum, porque, vamos tem lá. sido cada vez mais frequente aqui. Apesar do senhor ser português, e eu também sou italiana, mas a gente é, antes de tudo, brasileiro. Claro. E a gente ouve muita coisa no Brasil, chega muita informação lá sobre preconceito. Com preconceito com brasileiro, com o internacional, com quem é internacional aqui. E às vezes, eu costumo atribuir muito mais isso à mídia, que precisa encontrar um jeito de dar destaque, do que à De vender. realidade. De vender, É, né? Vender matéria. só que as pessoas se assustam. E eu talvez se eu estivesse no Brasil, eu também olharia para isso e diria: "Nossa, só tem gente preconceituosa em Portugal e aquilo é um horror". Então, assim, o senhor teve experiências aqui ou situações em que lhe geraram uma percepção de preconceito, do português ser preconceituoso, ou de ter qualquer tipo de, eu estou falando massivamente, não é um idiota ou outro aí que apareça, de situações de preconceito? O senhor vivenciou Não, isso de alguma forma? eu não. Mesmo eu sendo filho de português, sou filho de português, mesmo eu tenho cidadania, mas pelo sotaque, Hum, eu sou brasileiro, né? a Sabe? gente se entrega o Então, tempo todo, né? eu não ando com a carteirinha de passaporte no meu rosto, né, então quando Claro. eu falo: "Olha, mais um brasileiro". Jaceli, não é isso. Meu pai é português, como eu sempre falei para você. Então eu conheço, eles falam de uma maneira que parece agressiva, mas é uma maneira muito forte de falar, uma maneira diferente. E o brasileiro, por ser muito amoroso, por ser mais acolhedor, ele tem aquilo como agressão, entendeu. Então, eu vejo por aí, mas eu pessoalmente, eu nunca tive nenhum. Aliás, tenho grandes amigos portugueses, mas grandes amigos, afetuosos mesmo, sabe, principalmente no Uhum. sul. Eu me dei muito bem com o pessoal do sul, talvez pelo sol, né, porque o sul tem 300 dias de sol, né, e aí eu acho que me pegou mais, mas por a gerente nossa da Sistex morar em Sim, Lagoa, né, no ali perto Faro, de é, Lagoa, é. Portimão, ali, e aí eu tenho frequentado muito o sul, e eu tenho grandes amigos no sul que são maravilhosos, amigos maravilhosos. Eu vou te contar uma coisa pra você, às vezes amigos melhores do que eu tenho no Brasil, sabe, porque português é Vê. difícil de fazer amizade, tá, ele é difícil. Mas Sim, quando é ele faz, é uma verdade, amizade, na verdade, é uma amizade é verdade, verdadeira. é Eu verdade. tenho São uma muito tem um professor da diferentes. Universidade de Lisboa, eu não vou dizer o nome porque ele não me autorizou, depois de muito contato com ele, a gente trocar casos clínicos, a gente conversar sobre olha, depois de 4, 5 anos, ele falou assim: "Doutor João, eu lhe considero hoje você um amigo", depois de 4 ou 5 anos. Por outro lado, quando eu estou no avião voltando para o Brasil, eu encontro um português, encontro uma pessoa, "Mano, terminou descer do avião, vamos jantar lá em casa". Ah, no Mas Brasil, né, não em no Brasil, Portugal. né.
Não, em Portugal, Uhum. mas você tem É, o ideia português para convidar para casa demora, né. demora, demora, É. assim, aí É uma isso característica. você não pode levar o Brasil a Portugal, nem trazer o Portugal para o Brasil, entendeu? E tem que entender que você não pode mudar a cultura deles, você tem que mudar você, né. E eu nunca tive isso problema. É lógico que uma discussão ou outra, mas não por ser brasileiro, tá. Uma discussão, assim, de filosofia, né, de vida, de maneira de pensar, mas não por ser brasileiro, mesmo sendo filho de português, tá. Mas eu não ando com passaporte na testa, então o sotaque já, olha, você é Claro. brasileiro. Como o Brasil tem muito brasileiro indo para Portugal, Jacely, mas muito, tá, aí você acaba tendo as, sabe, uns probleminhas, né, mas isso tem em qualquer lugar do mundo. Eu na minha faculdade eu tive paraguaio, eu tive venezuelano, eu tive chileno, sabe, a gente brincava, né, com cabelo, com jeito de ser, com estilo de corpo, né, umas brincadeiras, mas isso não quer dizer que é preconceito, sabe, eu não vejo assim, eu não vejo assim, eu não vejo assim. Aham. Agora é lógico, às vezes o próprio brasileiro, ele é muito sensível, sabe, Jacely, é muito sensível, qualquer coisinha, "Ai, meu Deus", sabe, não vejo isso, é É que a apaixonadice gente e está num vítima. mundo meio enjoado recentemente, né. Vítima, sabe. Ou, porque eu tenho 1,90 m, Jaceli, bem magrinho. "Ah, o varapau ali, ele me chamou de varapau, me chamou de, né, de macarrão". Ah, Jaceli, pelo amor de Deus, que mundo chato de se viver. Aí eu tinha muito apelido, botava muito apelido nos outros, ainda ponho, entendeu. E vamos viver a vida felizes, tá muito chato viver esse mundo. Tá louco, você sabe, não é, Pois é, Jaceli? mas é o que temos, né, então temos que dar É, o que conta. temos para Eu hoje, não né. sei se alguém tem alguma dúvida ainda que queira perguntar para o professor João. Eu estou vendo aqui as mensagens, estou dizendo que a Neuma diz que apesar de a Neuma, que deve ser sua conhecida, não? Ela diz que apesar de tudo, ela vai continuar no Brasil. Olha, Neuma, eu acho que seja continuar no Brasil, seja vir para Portugal, qualquer uma das coisas é legal, desde que seja o nosso projeto de vida. Não Exatamente, tem exatamente. caminho certo, tem o teu caminho. Se tu escolheu ficar no Brasil, é isso aí. Acho que é esse o caminho. Se escolher E morar eu em Portugal, planeje para morar em Portugal. E outra coisa, a experiência tua, individual, é o teu Claro. estilo de vida, né, é diferente, a minha experiência pode não servir para outro, né. Isso é a minha Uhum. experiência, é o que eu passei, tá, que pode ser bom ou ruim para outra pessoa, então cada um tem que, poxa vida, tem que saber onde é que o sapato aperta, né, É, você entendeu? é isso É, aí, é isso exatamente. aí. Não As queira esta achar que Portugal é a solução de todos os problemas do mundo, não é. "Ah, é a solução de um problema conjugal. Ah, eu brigo muito com minha mulher briga muito comigo, em Portugal nós vamos viver uma vida maravilhosa". Não é bem assim, entendeu? de Então não só é mudou o problema de lugar, né. A agora, situação Celina, veio junto. a gente já tomou muito vinho junto, hein, lá, hein, Celina, porra. É Tem verdade. muito brasileiro de sucesso lá, inclusive nosso amigo que tem vários restaurantes lá, né, na Rua Ah, Augusta o ali, que é Denis, é verdade. o Vou Denis. fazer propaganda, né? Todo mundo que vier a Lisboa tem que ir lá visitar o Maria Catita, Maria a Catita, pense num restaurante. Marisqueira. Marisqueira, um brasileiro que É. deu certo em Portugal, um cara fantástico, um ser humano maravilhoso, gosto muito dele. Denis, beijão para você. Aham. É fantástico ele. Então, todo mundo que puder ir em Portugal, na Rua Augusta, um local muito pitoresco de Portugal. Ele tem três, agora Hã. são o terceiro restaurante que ele tem, já sei. É Tem, o agora terceiro ele tem restaurante. um outro, é. Agora ele É tem um Maria outro. Catita, É o Maria qual é o Catita, o outro? Marisqueira e agora acho que é Marisqueira. Churrasqueira, eu acho, o outro. Churrasqueira, cada um tem seu Churrasqueira, estilo de é, comida, né. é, Então falar assim: "Olha, eu sou amigo de João Carlos Amorim", você vai ser muito bem atendido. é. Meu aniversário foi lá, viu, Sally? Ele Ah, fechou é? uma parte do restaurante lá, foi uma comemoração muito O Denis interessante, é muito gostosa. muito querido, mas quem tiver a Figuraça, figuraça. oportunidade, com certeza, tem uma das melhores comidas de Portugal, aí, da comida típica portuguesa, vai encontrar lá. Sem Ele é falar dos mineiro, ele. vinhos, né, doutor? Oh, mas vinhos são maravilhosos. E os preços, um vinho que você toma lá, por 8 euros, aqui é R$ 180, entendeu? E são Não, é vinhos. isso é. Eu ainda O vou senhor eu ainda vou sabe fazer o que meu, viu. eu sou da Oi. Serra, o senhor sabe que nós tomamos Hum, muito vinho na Serra, né, na Serra Gaúcha. hum, hum. E e a e quando eu vim para Portugal, é impressionante, assim, a gente compra vinho aqui, a gente é da Serra, a gente sabe que é um vinho bom no Brasil, a gente não paga menos do que 20, 25 reais para uma garrafa, para um vinho do dia a dia. É. Aqui tu vai no mercado e compra por 2, é um desaforo. É difícil 2 euros, né? É difícil o cara deixar de beber, né, porque Ah, é não, muito não, barato, mais é. barato beber vinho do que beber água.
Gesseli, toda vez que eu volto lá para cá, né, de Portugal, Brasil, levo uma mala vazia e trago cerca da uma mala cabe Adivinha. exatamente 22 garrafas. E passa normal, tá? É Já está incrível, né? controlado isso. Já tá, mas levo uma mala vazia e já trago por 22 garrafas, né? Então eu tomo Muito aqui bem, então a no gente já sabe que o senhor marca os seus cursos em Portugal quando o vinho está terminando, né, professor? É isso? Quando claro, está mas terminando as 22 garrafas ou o seu estoque, o senhor marca um curso novo. Ou deixa vem eu fazer um fazer uma merchandising visita de trabalho. deixa eu fazer um merchandising aqui. A gente está Hum. programando um curso na Espanha, tá? Em Barcelona, para Aham. maio ou junho, e seria um curso de latinos, né? Brasileiro, peruano, latinos, para Barcelona, e vamos ter um curso também dos espanhóis e portugueses para o Brasil, no caso é Curitiba, né? Para um curso clínico, teórico, prático, demonstrativo, junto na fábrica da Sistex, em Curitiba, tá? E, Esse a, primeiro projeto é Curitiba, né? Nós e vamos fazer esse aí na Espanha vai ser curso de que área? a área de implantes dentários. Na Tanto Espanha, é aqui, isso? latino, vamos levar os latinos para Madrid, Barcelona, Lisboa, Porto, tá? Cada ano, cada semestre vai ser em um local e trazer os europeus para o Brasil. O primeiro momento do Brasil vai ser Curitiba, né? Que a gente está pensando também para ano que vem, que é Aham. onde é a fábrica da Sistex. E a gente faz lá o curso também com atendimento a pacientes, assim por diante, tá? E a gente leva depois os latinos. Ó, João, eu prefiro quando tiver o curso em Madrid, eu gosto mais de Madrid, é mais cosmopolita, é mais legal, e eu queria fazer. Então, e esse aí não precisa falar espanhol, tá? O curso sou eu que dou, né? Uhum. E eu, para minha grata surpresa, os brasileiros vão poder operar os espanhóis, tá? Vão poder pôr a mão na boca, uma resolução Mesmo lá do quem não governo. tem formação aqui? Eu soube ontem. Conversaram lá com a universidade, como é um ambiente universitário, é um ambiente de cursos, é possível sim, contanto que tenha um coordenador que seja credenciado como eu, né? Ah, ok, Né. ok, Você entendeu? ok. Que esteja coordenando aquilo lá. Então a gente está pensando aí, então para ano que vem vai ter muita novidade aí para a gente mexer aí. Para quem Muito quer bem. conhecer, ó, João, eu queria fazer. E aí vai ter um certificado certificado de uma universidade Da de Espanha? Madrid, tá? De Barcelona, isso, e talvez ali, ali no perto do Mediterrâneo, ali, que é a cidade que eu gosto muito de visitar, que é dos Mouros, esqueci. Saragoça não, puxa. Bom, aquilo é maravilhoso, aquilo é lindo. Então, a gente está pensando em fazer assim, sabe, e trazer espanhóis e portugueses para o Brasil. Em primeiro ponto, para Curitiba, né, em um segundo momento aqui para o Nordeste. Quem sabe, Ah, ok. Recife, porque às vezes o pessoal quer conhecer o Nordeste, né, isso aqui é nossa terra maravilhosa de sol, né, até do clima, adoram calor e praias belíssimas, não existe praia mais É bonita do que a verdade. nossa não. Hum. Inclusive praia mesmo, né, para você entrar no mar, porque mesmo no verão, para entrar no mar em Portugal, você tem É que frio, é aguentar frio, frio, viu. é frio. Você sabe, Quem né, é você sempre muito sabe, né. afeito é. Doutor, eu Depende. estou vendo aqui o Rafael diz que ele já está morando aqui em Portugal, está na terrinha, como disse ele, no Porto. Está fazendo Hum, mestrado, ele é da área do direito e diz que a qualidade de vida é excelente e é o melhor lugar do mundo para criar filhos. Não, do mundo é. foi exagero meu, né, Rafael? Não, não. Ele mora em Silves, que é Em distrito de Silves. Faro. Silves Então, tem um castelo lindo. Silves foi o é, último local de expulsão dos mouros de Portugal para o norte da África, né, ali aquele estreito de Gibraltar ali. Eu adoro Silves, que eu é do vou só sul, né. fazer um resuminho geral, então, professor, sobre para quem tiver interesse. Então, viu a sua live, gostou da ideia de pensar em trabalhar como dentista em Portugal, quer começar o seu projeto de Portugal, em primeiro lugar, vou reforçar uma questão que o professor falou, que é a questão de planejamento. Planejamento é essencial. Outra questão é, não mude tudo de uma vez só. Pense que a vida precisa ser considerada aos passos, né? Então, traga sua vida para cá, seus companheiros, seu companheiro, sua companheira, mas venha devagar. E sobre o processo de reconhecimento, você tem duas alternativas. Se o seu curso permitir fazer prova, você tem prova que acontece 2 vezes por ano. Uma prova que acontece em maio e uma prova que acontece em novembro. Acabou de acontecer, dia 27. Então, se você conseguir fazer a prova de reconhecimento, você vai ter uma prova e uma defesa de tese.
e está feito. Não necessita fazer complementação, não necessita estudar, nada. Só precisa fazer a prova e vai conseguir fazer o reconhecimento aqui para Portugal. Se não for o caso, se seu curso for inferior a 5 anos, não tiver número de horas compatíveis, não tiver tese, não tiver configuração, não pode fazer por prova. Nesse caso, vai fazer por complementação. Faz o que fez o professor João. Reingressa numa universidade e estuda mais um tempo e se forma de novo em Portugal. Aí vai se formar como um médico dentista na Europa. E para alguns projetos pode ser interessante esse caminho aí. Muito bom, professor. Foi muito. Acho que estou vendo aqui o pessoal falando que foi muito esclarecedor, que gostou muito. E se o senhor quiser deixar algumas questões no final, eu estou vendo que aqui a gente já não tem mais questões, acho que já devemos ter abordado tudo. Então, fique à vontade para deixar seus últimos, seu resumo, digamos assim. Pessoal, eu diria que vocês sigam o sonho de vocês, só que pare passos, né? Sem fazer nada extravagante. É um conselho, é outro país, a língua é a mesma, você se entende tudo, fala tudo, mas é outro país, é outra maneira de pensar, outra maneira de vida. Você vai se chocar um pouco, tá? Principalmente se você for morar. Não é Brasil, Portugal não é Brasil, entendeu? Os costumes são outros, aquele calor humano que vocês têm acostumado aqui no Brasil, né, de estar na casa de um, na casa de outro, mal conheceu, já está almoçando na casa, isso não acontece, tá? Você vive muita família, é bom porque você une a família, né, isso é uma coisa importante, a família fica muito unida quando muda, né, Jaceli? Eu percebo isso, porque um Uhum. se apoia no outro. Então eu acho que é um desafio, mas um desafio gostoso. Eu acho que se você tem esse sonho, querido, segue esse sonho, que a vida é curta, só tem essa, eu não acredito em outra. Então façam as coisas com o pé no chão e com planejamento. E não esqueçam de manter uma reserva financeira, tá? Para os próximos 6 meses, eu diria um ano. Tá? Você tem que estar aí calçado, se você mudar, depende da quantidade de pessoas na família, você tem que reservar aí uns 20.000 euros, viu? Para você segurar aí os primeiros 6 meses de um ano. Porque não é simples chegar lá e já começar a entrar no mercado, a Tem que ganhar fazer dinheiro. clientela, né? O aluguel lá está muito caro, está muito pesado, entendeu? Acho que eu percebi, viu, ali, que a alimentação também não está barata, tá, né, aumentou um pouquinho, mas não é É. nada diferente do Brasil, tá? É bem semelhante, mas para Portugal aumentou, tá? Por causa da guerra da Ucrânia, houve uma coisa nesse sentido aí, uma coisa de energia, aumentou. Mas eu acho que, como o colega lá falou, né, de Silves, para viver e criar filho é fantástico, tá? Muito É o bem. recado que eu dou a vocês. Professor, foi um prazer, muito obrigado pelo seu tempo. E a gente está à disposição aqui, sempre que precisar, pode contar conosco aí, tá bom? Muito Prazer é obrigado pela nosso. sua ajuda, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Rose, que eu sei que deve estar ali no suporte, né? Então, logo nos encontramos aqui para um vinho lá do nosso amigo Denis. Exatamente. Obrigado a todos e boa sorte. Gente, muito obrigado, boa noite. E quem tiver interesse na área da medicina, na próxima quinta-feira, às 19h30 do Brasil, nós estaremos conversando com o Dr. Luiz Salvador, que também é da região nordeste do Brasil e que já está com o processo de reconhecimento dele finalizado e vai dar as dicas sobre o que ele entende relevante no processo. Tá bem, professor?